Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa aula de vigilância de saúde. Enfim, vamos aqui apresentar os principais temas que são cobrados pela banca FGV, que pode cair na sua prova do ENARE, ok? O objetivo dessa aula de hoje é relembrar de vocês os pontos que vocês já estudaram ou estão estudando e pontuar aí o que cai mais nas provas da FGV. Quais são os tópicos que eu avaliei aqui que caem mais? Nesse tema de preventiva, de medicina preventiva, de vigilância de saúde, por incrível que pareça, ele vai cobrar ali síndrome metabólica, cessação do tabagismo, segurança do paciente, doenças crônicas não transmissíveis, fatores de risco para câncer, intoxicações por metais pesados e também exposição ocupacional e ambiental. Talvez seja um pouco diferente do que você habitualmente está acostumado a estudar, por isso que essa aula de hoje aqui é tão importante para pontuar, e depois de terminar essa aula de hoje, você vai partir direto para fazer essas questões, repetir com uma semana e depois repetir com 3 semanas a nossa revisão espaçada. Bem, vamos começar aqui pelo nosso primeiro ponto, seria a síndrome metabólica. Então, as questões geralmente trazem os critérios diagnósticos, NCEP, DATP3, né? Quais seriam os critérios diagnósticos para a síndrome metabólica. Então, o paciente precisa ter uma pressão arterial maior ou igual que 130 por 85, uma circunferência abdominal em homens maior que 102 centímetros, mulheres 88 centímetros, glicemia de jejum maior ou igual que 100, triglicerídeos 150, HD colesterol, homens menor que 40, mulheres menor que 50. Então, é importante identificar esses pacientes porque eles têm um risco aumentado para doenças cardiovasculares e também para o desenvolvimento de diabetes. Então, guarda com vocês essas informações, ok? Outro ponto muito importante que é cobrado nas provas pela banca FGV é a cessação do tabagismo, no caso aí, no ambiente do Sistema Único de Saúde. Então, a abordagem inicial, que seria perguntar, avaliar, aconselhar, preparar e acompanhar, cai e é cobrado em provas, tá certo? Você precisa aí de uma intervenção aí de pelo menos 3 a 5 minutos por contato e é realizada por profissionais multidisciplinares, não apenas médicos. Então, esses conceitos, eles caem, podem cair em questões de verdadeiro ou falso, né, em questões de escolha dentro das alternativas. Em relação à farmacoterapia da cessação do tabagismo, nós temos como primeira linha a bupropiona, a vareniciclina e a terapia de reposição de nicotina. A segunda linha, poderíamos usar o antidepressivo do tipo tricíclico, no caso aí a nortriptilina, é uma dos conceitos que caem nas provas da FGV para o ENARE. O próximo tema é a segurança do paciente, que também foi cobrado em diversas provas, em relação aos conceitos da gestão de risco, das segurança do paciente, em relação à identificação, à avaliação, o controle desse risco. Então, são questões aí de gestão do risco e em relação também à notificação de eventos graves, no caso de eventos adversos. Então, a gente precisa notificar eventos graves, incluindo óbito, em até 72 horas. Isso aí já caiu em questão e pode ser que repita na prova do ENARE. Em relação à funções do núcleo de segurança do paciente, nós também temos como função aí a notificação ao SNVS, que é o sistema de notificação. Ok? Então, aí mais um tema que pode ser abordado na sua prova para a gente pontuar esses conceitos. As doenças crônicas não transmissíveis também é um conceito repetidamente que cai em provas de residência, no caso não de residência, mas da FGV. Lembrar que nós temos as metas do plano 2021 até 2023, que é um conceito que caiu em prova, onde a gente tem como meta a redução de 30% da mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis, no caso aí até 2030. Uma meta, nosso pacto aí. As principais doenças crônicas não transmissíveis são doenças cerebrovasculares, câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes. E em relação às estratégias de redução, a gente tem a promoção, a prevenção primária, como a promoção de estilo de vida saudáveis, acesso a meios diagnósticos precoces e também a tratamentos eficazes. Então, esse conceito de segurança, né, no caso aí de doenças crônicas não transmissíveis, é um conceito que também cai na prova FGV. O próximo tema que eu separei para vocês são os fatores de risco para câncer.
Então, isso aí pode cair na prova de medicina preventiva. Lembrar que os modificáveis, talvez um dos principais, é o tabagismo, que é responsável por 71% das mortes por câncer de pulmão, excesso de peso e etilismo também são os principais fatores modificáveis. Exposição a substâncias cancerígenas como abesto, né, que é fator de risco para o mesotelioma, pode cair na sua prova também, e benzeno como fator de risco para leucemias, no caso, neoplasias hematológicas. O próximo tema que eu trouxe para vocês foi em relação a intoxicações por metais pesados, aqui especificamente o saturnismo, ok? Como intoxicação aguda, você teria náuseas, vômitos, dores abdominais, também alteração do paladar, sintomas de intoxicação crônica, como orla gengival de Burton, tá? Dor abdominal aguda, no caso seria chamada cólica de chumbo, e também neuropatias. Quais são as fontes comuns de intoxicação por chumbo? Seria o manuseio do chumbo, um manuseio, né, laborativo aí, no caso a fundição do chumbo, e também na reciclagem de baterias. Então, essa orla gengival de Burton pode cair na sua prova, uma dica importante. O próximo tema que eu trouxe para vocês é em relação à exposição ocupacional e ambiental ao benzeno, ok? Então, quais seriam as fontes de reposição? Evaporação de gasolina, fumaça de cigarro e indústria siderúrgica. E os riscos de saúde, nós temos aí neoplasias hematológicas, leucemias e outros efeitos tóxicos sistêmicos, ok? Por último, finalizamos aqui a nossa parte dessas dicas importantes sobre vigilância de saúde, seria o cálculo da carga tabágica. Pode cair, sim, na sua prova da FGV do ENARA. Então, a fórmula seria o número de cigarros por dia dividido por 20, né? Vezes anos de tabagismo. Por exemplo, se você tem 20 cigarros dia por 10 anos, seria 20 cigarros dividido por 20, vezes 10, no caso aí, 10 anos maço de carga tabágica. Beleza, pessoal? Então, aí concluímos a nossas dicas do tema vigilância e saúde. Fica agora a cargo de vocês entrar na plataforma da CleverMed e fazer as questões. Beleza? Grande abraço e até a próxima aula.